Olá, oitavo ano, estamos de volta com a continuação do nosso assunto, o sistema digestório humano, na qual nesse vídeo eu irei abordar as etapas da digestão, a transformação dos alimentos e as doenças do sistema respiratório. Ou seja, é a continuação do primeiro vídeo, na qual abordei sobre a função do sistema digestório, o tubo digestório, os órgãos do tubo digestório, os órgãos anexos que auxiliam na digestão. E dessa vez nós iremos ver a real transformação dos alimentos para serem absorvidos, certo? Pelas nossas células. Então, eu espero que vocês gostem e que qualquer dúvida que vocês tenham sobre o conteúdo, entrem em contato comigo que eu ajudarei da melhor forma possível. Então, vamos lá para o nosso assunto. A digestão, ela ocorre em 4 etapas, que é a ingestão dos alimentos, a transformação dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a eliminação das fezes. Na ingestão dos alimentos, consiste na entrada do alimento até a boca, na introdução do alimento, e vai ocorrer nessa etapa a mastigação. Além da mastigação, da trituração, com auxílio dos dentes, vai ser liberado as glândulas salivares, irá liberar saliva, e a língua vai auxiliar no movimento que fazemos na boca para o alimento ser melhor triturado. Então, quando tudo isso ocorre, o alimento se transforma em algo que chamamos de bolo alimentar. Então, isso é o que ocorre na etapa de ingestão dos alimentos. Na segunda etapa, que é a transformação dos alimentos, há a digestão mecânica, que é o ato de triturar, que ocorre já na boca, ainda na boca, e a digestão química, que envolve a liberação de substâncias enzimáticas digestivas. No caso, a saliva irá liberar a amilase salivar, que é uma enzima que irá ajudar na transformação do alimento em substâncias mais simples, mais fáceis de serem absorvidas pelas células. E tem também a pepsina, que está localizado no estômago. É uma enzima digestiva que fica no suco gástrico do estômago. Então, temos a diferença aí entre a digestão mecânica e a digestão química. A mecânica envolve o ato de triturar, de partir em pedaços, de mastigar, e a digestão química envolve a liberação de enzimas digestivas, como a amilase salivar e a pepsina, certo? A partir dessa digestão ocorre a transformação dos alimentos. O que era algo inteiro, o alimento inteiro começa a ficar em pedaços até se transformar em substâncias mais simples. E na etapa de absorção dos nutrientes, as células do nosso tubo digestório irá absorver as substâncias transformadas em simples dos alimentos. E nessa absorção, as células, nesse tubo digestório, vai estar rico em capilares sanguíneos, que irá transportar essas substâncias absorvidas para todas as partes do corpo, certo? Então, as células irão absorver no tubo digestório a esses capilares que irá auxiliar nessa absorção e no transporte dessas substâncias para todas as outras partes do corpo. E, por fim, a eliminação das fezes. Aquilo que não for mais absorvido por nosso tubo digestório é solidificado e transformado ali em fezes, que será eliminado pelo ânus, certo? Então, temos a imagem das etapas da digestão, principalmente da etapa que envolve a boca, que envolve os dentes, a língua e a mastigação. No caso aí, é a ingestão dos alimentos e a transformação dos alimentos. Então, aqui iremos ver e detalhar ainda mais essa transformação dos alimentos. Por isso que eu peço, antes de iniciar a explicação, que vocês prestem atenção nessa imagem, certo? A imagem, ela vai mostrar o caminho percorrido pelo alimento e a transformação que esse alimento sofre, os nomes que se dá durante essas transformações. Por isso que eu peço que, a partir do que eu for falando, vocês vocês irão ou vão acompanhando aí pela imagem, certo?
Então, a ingestão do alimento consiste na introdução desse alimento até a boca. A digestão ela já inicia pela boca através do processo de mastigação. Então, aí o alimento ele vai ser mastigado, vai ser misturado com a saliva, com as enzimas, né, a amilase salivar, que vai degradar ainda mais o alimento. Vai ter o auxílio aí da língua para a movimentação desse alimento. E quando ocorre todo esse processo, né, e de iniciação da digestão, o alimento se transforma no que chamamos de bolo alimentar. Então, localizem aí o que vocês veem como bolo alimentar, certo? Então, quando o bolo alimentar está pronto para ser deglutido, que é o ato de engolir, ele vai passar pela nossa faringe, né, que é um canal que liga a boca ao esôfago. Então, ele vai passar pela faringe. A epiglote, lembra que eu falei no primeiro vídeo, estrutura cartilaginosa que regula a passagem do alimento. A epiglote ela vai se fechar durante essa passagem. E o alimento, que é o bolo alimentar, vai diretamente para o esôfago, né, que vimos que é um tubo musculoso que realiza movimentações, contrações peristálticas, que são contrações que irão auxiliar, né, no transporte, na passagem do alimento para o estômago. Então, o bolo alimentar ele vai passar pelo esôfago, né, da faringe vai para o esôfago, e do esôfago ele vai para uma região chamada de cárdia. Olhem aí na imagem, a cárdia. A cárdia é uma região que regula a passagem desse alimento. Então, vai regular a passagem desse alimento, na verdade, do bolo alimentar, e esse bolo alimentar chega no estômago. Ao chegar no estômago, vai sofrer transformações. Esse bolo alimentar ele vai se misturar com o suco gástrico, que é um suco que envolve água, o ácido clorídrico e as enzimas digestivas. No caso aí do estômago, a enzima que auxilia na digestão é a pepsina. Então, vai estar essa mistura chamada de suco gástrico, e esse bolo alimentar ele vai se transformar em uma pasta semilíquida espessa, chamada aí de quimo. Então, localizem o nome quimo, né, na imagem e observem, né? Então, se transforma em quimo. Esse quimo, né, esse bolo alimentar, ao se transformar em quimo através do suco gástrico, ele vai para uma região denominada piloro. Quase eu troco o L pelo R, viu? É piloro. O piloro regula a passagem do quimo até o intestino delgado, a região que nós chamamos de duodeno. É no duodeno, certo, que vai ocorrer a transformação e a maior parte da digestão dos alimentos. Então, nessa região do piloro, vai auxiliar a passagem do quimo para o duodeno. No duodeno, vai estar ligado a ele o fígado e especificamente a vesícula biliar, no qual irá liberar a bile. Lembra que é uma substância que consegue degradar e digerir o lipídio, que é a gordura que vem dos alimentos, assim como vai estar também conectado ao intestino delgado, a região do duodeno, é o pâncreas, que liberará o suco pancreático, que auxiliará, né, no processo de digestão. Então, juntando a bile com o suco pancreático, vai estar na região do duodeno mais uma substância, que é o suco entérico, que é liberado pelo próprio duodeno no intestino delgado, certo? Então, ocorre aí a união dessas substâncias que irá degradar ainda mais o que a gente chama de quimo, né? E vai transformar esse quimo em uma outra substância, que é denominada de quilo. Esse quilo vai ser muito mais líquido, certo? Vai ser uma pasta muito mais líquida, formada por água e alguns nutrientes que não foram absorvidos. Então, na região do duodeno, vai passar para o jejum e o ilho, que são as três regiões do intestino delgado. E nessa região, jejum e ilho, né, vai ocorrer a absorção dos nutrientes, certo? A absorção do que ficou, do que se transformou em quilo ali na região do duodeno, né, e das substâncias que foram liberadas nelas, através do fígado e do pâncreas.
Então, passa de quimo para quilo. O quilo ele vai ser transportado através de movimentos peristálticos para o intestino grosso, e no intestino grosso será absorvida aí a água e as substâncias nutritivas do quilo, né? E esse quilo vai se solidificar, se transformando e formando as fezes, certo? Que será eliminada aí pelo ânus, que é o resíduo, aquilo que o nosso corpo já não absorve mais, certo? Então, é assim que ocorre a transformação. Então, bolo alimentar se transforma em quimo e de quimo se transforma em quilo. É bom relembrar esses nomes e, se possível, reveja essa parte do vídeo, certo? Então, vimos a transformação dos alimentos e iremos detalhar a absorção desses alimentos e a formação das fezes. Nós sabemos que a absorção dos alimentos ela ocorre 90% no intestino delgado, certo? Principalmente nas regiões de jejum e de ilho. O intestino delgado ele é formado por pedaços assim, dobras, na verdade, né, por dobras, e dentro do intestino delgado há umas regiões chamadas de vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais que vai recobrir o intestino delgado internamente é rico em que a gente chama de capilares sanguíneos. Esses capilares eles podem ser observados aí na imagem acima, onde a gente vê a letra B em colorido, né? Azul, vermelho, amarelo, são os capilares. Então, essa área auxilia numa maior absorção, num maior contato com o quilo, né? E esse quilo, que é a transformação do alimento, será absorvido, o que for dele de nutriente, de sais minerais será absorvido, certo? E aí os capilares sanguíneos irá transportar o que foi absorvido pelas células por todas as outras partes do corpo. Vai transportar esses nutrientes para todas as áreas do corpo. Então, ao ser absorvido pelo intestino delgado, o quilo vai passar para o intestino grosso. E o quilo ele vai ser só formado por água ali e algumas substâncias nutritivas. Então, o intestino grosso, né, vai absorver o que restou do quilo, e esse quilo ele vai ser transformado em algo sólido, uma substância sólida. E aí vai formar as fezes, que será eliminado, né, através do reto do ânus, certo? É no intestino grosso, certo? Passou do intestino delgado para o grosso, lembrando. É no intestino grosso que há bactérias que auxiliam na fermentação do quilo, certo? Formando aí as fezes. E são essas bactérias que produzem gases, certo? São os gases. É só mais uma informação. E aí, quando se forma a solidificação e forma as fezes, tudo mais é eliminado através do reto. Então, a gente pode ver aí o intestino delgado, né, as vilosidades intestinais, que são a estrutura que vai absorver os nutrientes, certo? E, por fim, temos a saúde do sistema digestório, quais são as doenças envolvidas pelo sistema digestório, certo? Que estão envolvidas no sistema digestório. Então, temos a cárie, que se dá nos dentes, que é através do açúcar, né? O alto consumo de açúcar e a falta de higienização, higienização, quase não sai, pela boca, nos dentes. Então, é importante a escovação, o fio dental, certo? Passar sempre para não ocorrer a cárie, que se dá por bactérias que liberam ácidos desse dente, formando aquela parte preta, né? A cárie. As úlceras pépticas, que são feridas que se dão na região do estômago e do duodeno, e ocorre principalmente por causa de estresse, de medicamento e de bactérias, certo? A prisão de ventre, que ocorre um problema na região do intestino grosso. O intestino grosso ele não vai absorver a água e os sais, na verdade, ele vai absorver muito a água e as substâncias nutritivas que ficou. E por ele absorver bastante isso, as fezes se tornam secas. E aí forma o que a gente chama de prisão de ventre, né? Às vezes alguém diz, eu sou privada. É privada porque não consegue defecar, porque suas fezes elas estão ressecadas, de tanta absorção de água e sais minerais
pelo intestino grosso, certo? Outras doenças do sistema digestório, que podem envolver o sistema digestório, é a gastroenterite, que é a famosa dor de barriga, também está envolvida com o intestino grosso. Ele não vai conseguir absorver água, na verdade, ele não vai absorver nem água, nem as substâncias nutritivas, e as fezes elas se tornam líquidas, né, formando a dor de barriga. Então, vai se sentir muito incômodo na região abdominal. E, por fim, a cirrose hepática, que vai envolver o nosso fígado. É uma degradação no tecido hepático, né, no tecido do fígado, que é causada por o consumo alcoólico excessivo, né, do álcool, por medicamentos e por algum agente patológico, certo? Alguma bactéria, algum vírus, por aí. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ou ficou aí na mente de vocês, entrem em contato, que eu tentarei ajudar da melhor forma possível. E é isso. Um abraço, um beijo a todos. Até a próxima.